Bem-vindos ao Cantinho da História. Este é um canal que se dedica a trazer livros, de preferência ilustrados, e a fazer reflexões a respeito do que essa literatura nos traz. Para hoje, eu trouxe um livro muito interessante que se chama O que você faz com o problema? Ele tem aqui este selo porque ele participa de uma campanha. Para cada livro que é comprado, um é doado por uma instituição de caridade. Tem outra coisa interessante, que o autor é o Kobi Yamada, ele é um CEO de uma companhia de Seattle, Estados Unidos, que acredita muito nas crianças e na criatividade delas. E ela, Mae Bezon, que é ilustradora, é uma mulher, ela se formou pela Universidade de Sichuan, na China. É uma chinesa que faz ilustrações e os dois trabalham juntos neste livro que nos traz algumas reflexões de como podemos lidar com o problema. O que você faz com o problema? Por Kobi Yamada e Mae Bezon. O que você faz com o problema? Eu não sei como isso aconteceu, mas um dia eu tive um problema. Eu não queria, eu não pedi para ter um. Eu não gostava nada de ter um problema, mas ele estava lá. O que ele está fazendo aqui? O que ele quer? O que você faz com o problema? Pensei eu. Eu queria que ele fosse embora. Eu gritei, "Show daqui" para ele. Fiz careta para ele. Tentei ignorar, mas nada funcionava. Eu comecei a me preocupar com o meu problema. E se eu for engolido por ele? E se o meu problema chegar de fininho e me pegar de surpresa? E se ele levar todas as minhas coisas embora? Eu me preocupei muito. Eu me preocupei com o que ia acontecer. Eu me preocupei com o que poderia acontecer. Eu me preocupei com isso e com aquilo outro. E quanto mais eu me preocupava, maior o meu problema ficava. Eu queria que ele simplesmente desaparecesse. Tentei tudo o que eu podia para me esconder dele. Eu até encontrei jeitos diferentes de me disfarçar, mas ele sempre me achava. E quanto mais eu evitava o meu problema, mais eu o via em todos os lugares. Eu pensava nele o tempo todo. Eu não me sentia nem um pouco bem. Eu não aguentava mais. Isso tem que acabar, eu disse para mim mesmo. Talvez eu estivesse fazendo com que o meu problema parecesse maior e mais assustador do que ele realmente era. Afinal de contas, o meu problema, no fundo, não tinha me engolido nem me atacado. E eu me dei conta. Eu tinha que enfrentá-lo. Então, mesmo que eu não quisesse, mesmo que eu estivesse com medo, eu me preparei e enfrentei o meu problema. Quando eu estava cara a cara com ele, eu descobri uma coisa. O meu problema não era o que eu tinha pensado que ele fosse. Eu descobri que ele tinha algo de bonito por dentro. O meu problema guardava uma oportunidade. Era uma chance para eu aprender e crescer, ser corajoso, fazer alguma coisa. Ele me mostrou que era importante olhar de perto, porque algumas oportunidades só aparecem uma vez. Todo problema guarda uma oportunidade, algo de bom. Você só precisa procurar. Gostaram da história? Espero que sim. Ela nos traz um conceito que é muito caro aos antigos filósofos. Sim, a palavra problema vem do grego. Sabia? Ela nos traz a ideia, duas possibilidades, de tradução. A primeira é uma ideia de que se uma situação se apresenta para mim e eu não resolver ela agora e jogar para frente, mais tarde eu vou tropeçar nela. E a outra, como o problema sendo algo que nos joga para frente, que faz a gente sair da zona de conforto e ir para frente. Os gregos utilizavam muito essa metodologia
o problema como uma forma de ensinar os seus discípulos, por meio de perguntas e respostas. E atualmente as escolas de ponta e algumas já da rede também usam a metodologia de resolução de problemas. Por quê? Porque quando temos que resolver um problema, a gente mobiliza tudo o que a gente sabe para poder resolvê-lo. E às vezes, muitas vezes, temos que aprender mais para poder resolver a questão. E isso traz uma aprendizagem significativa, que nos faz crescer, que faz a inteligência funcionar. Porque a memória, hoje em dia, tem um preço, tem um valor a memória. Mas a capacidade de raciocínio, de lidar com os dados, é o mais importante na nossa era. E quando se apresenta para a gente situações e problemas, normalmente nós gostamos. A mente se sente desafiada e gosta de resolver. Mas há situações em que nós resistimos. E é desta situação que trata o livro. Se apresenta para o menino um problema que ele não quer saber, fica até irritado. No primeiro momento, até a irritação. O que isso foi acontecer na minha vida? Que eu estava tão sossegada aqui, né? Depois, a segunda fase de ignorar. Fingir que não é comigo, ficar andando, que também não resolve muito. Né? Ele começa a querer fugir e isso também não traz uma paz para ele, não resolve tanto as coisas. Mas por que ele tem essas atitudes? O livro mostra, né? Ele tem aquela hora que ele protege todos os brinquedos, né? Tem uma hora que ele fala, e se o problema for maior que eu e tomar conta? Que a gente tem esse medo de não dar conta do que a vida nos traz. E se o problema levar todas as minhas coisas? Nós temos medo de perder a nossa posição, de ter que abrir mão de algumas coisas, alguns hábitos que nos são caros, de perder alguma coisa para poder resolver o problema. A gente fala até de medo da morte, morte de conceitos, morte de atitudes, morte de estilo de vida, que às vezes a gente tem que permitir que eles se vão, para que possamos então ter uma outra postura e resolver aquele problema. Porque não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos. Às vezes, a gente tem que abrir mão de coisas que não são importantes naquele momento, para que possamos resolver a situação. E o que acontece com o menino? Ele, quanto mais ele foge, mais o problema cresce. Porque na vida também é assim, né? Chega uma hora que ele toma conta de tudo e aquela preocupação fica de um jeito que a gente não vê mais nada. E aí, qual a solução que se apresenta? Ele decide, né, começa a avaliar se ele pode enfrentar esse problema. Será que é tudo isso mesmo que eu achei que fosse? Né? Ele começa a parar de ficar criando e a olhar para a situação. Será que é tudo isso? E começa a se preparar. Né? Lembra de levantar os seus conhecimentos prévios, aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei. Então ele começa a se preparar para enfrentar o problema, levantar o que ele sabe, os recursos que ele tem. Até uma hora que ele se atira. E ao se atirar para resolver, ele descobre uma coisa muito bonita. Que o problema é uma oportunidade. A oportunidade de se testar, a oportunidade de descobrir coisas sobre o mundo e sobre si mesmo. Uma oportunidade de crescer, de crescimento. Ele fala uma frase bem bonita, que ele tem a chance de fazer alguma coisa, de ser corajoso. Até a autoestima dele aumenta. Estamos num momento assim complicado atualmente, com muitos medos, as pessoas com muito medo das mudanças, medo do que tem que fazer, porque a vida está trazendo isso pra gente agora, né? E às vezes esse medo a gente não percebe que é a falta de amor, a falta de confiança de que tem uma ordem,
O universo não é um caos. A vida é uma grande professora. Se ela me trouxe essa situação, problema para eu resolver, é para que eu possa crescer. Né? Para que eu possa, por meio do enfrentamento da situação, criar novas possibilidades, descobrir outras coisas, aumentar a confiança em mim mesmo. De que sim, eu sou capaz de dar conta da situação. Né? Não adianta eu jogar para frente porque eu tropeço de novo, ela vem outra vez. Então vamos eu me mexer para enfrentá-la e poder criar recursos. Ver que crescimento, que aprendizagem isso nos traz. Estamos nesse momento, é um pouco incômodo, né? Porque a gente tem que aprender coisas novas, a gente tem, as situações não estão assim tão fáceis. Mas é isso que faz a gente também a corda girar, né? Faz a gente se sentir na vida. E quando a gente realmente se entrega para a situação, e tá bom, vai, deixa pra lá, não vou fingir que não tá acontecendo, tá acontecendo mesmo. Então vamos. Então surge a oportunidade de nos abrirmos para a vida e de aprendermos algo e de, enfim, começarmos algo novo e nos sentirmos esse aventureiro que no final do livro o menino tem essa imagem, né, nele no navio, e a vida como uma grande aventura que nos traz sempre situações novas que nos fazem crescer e nos desenvolver e estarmos vivos, estarmos pulsantes. Que momento precioso que nos traz, que oportunidade nos traz um problema. Grata a todos e até a próxima.